Bem-vindos novamente. Então, complementando a aula de projetos de aterros sanitários, eu vou passar para vocês aqui e comentar algumas imagens disponibilizadas e obtidas na internet sobre as questões que a gente viu do projeto de aterros sanitários. Então, nessa primeira imagem, a gente vê a execução da impermeabilização de base do aterro sanitário. Então, eles estão fazendo a emenda das mantas, então as mantas vêm em rolo, e aí eles vão distribuindo essas mantas e fazendo as emendas, muitas vezes a quente, né, para poder justamente garantir que não haja a infiltração no solo. Notem aqui que houve uma preparação, o solo tem que estar alisado aqui, compactado, para também garantir aquela proteção mecânica que a gente comentou. Tá? Então, vocês notam o pessoal trabalhando aí, as mantas vêm em rolo, você desenrola, prepara, emenda e faz o sistema de impermeabilização. Aqui tem uma outra foto de uma outra área em que está acontecendo o mesmo tipo de processo. Né? Então você está colocando as mantas e fazendo esse processo de impermeabilização. Aqui a gente vê alguns drenos de gás, depois a gente comenta sobre isso. Aqui também a gente vê o processo de execução de drenos, então a gente vê uns diques para poder fazer justamente a configuração do sistema de aterro. E aqui um detalhe dessa estrutura que está sendo executada aqui, a instalação dos tubos dreno após a manta, justamente para poder captar o chorume e fazer esse transporte até o sistema de tratamento. Aqui uma visão mais geral, né, do contexto de instalação desse aterro sanitário. Vocês notam aqui que é uma área urbana, ou próximo da urbana, ou atualmente é urbana e não era quando da implantação do aterro. E a gente nota as diversas estruturas, não só de monitoramento, como de inspeção, né, caixas de passagem, onde a gente nota o tamanho que pode ter um aterro, aqui do ponto de vista de declividade, inclinação. Se toda essa massa aqui escorrega, imagina o caos que não se instaura nessa região. Então é gás sendo produzido e emitido o tempo inteiro, chorume também, então essa estrutura aqui ela está numa constante dinâmica e ela tem que estar geotecnicamente estabilizada. Aqui é um detalhe da mesma estrutura, né, só que na porção inferior aqui, então a gente vê a captação e o sistema de tratamento de chorumes. Aqui são duas lagoas também permeabilizadas, as casas de química aqui que dão suporte ao processo de tratamento de chorume. Aqui a gente nota um ponto de lançamento, então vai lançar nesse curso d'água, aqui tem várias casas se apropriando aqui da área de preservação permanente, enfim, tem uma série de questões irregulares aqui do ponto de vista ambiental e de ocupação de solo, mas a gente observa o contexto, como é complicado trabalhar e operar um aterro nessa condição, como a gente já vinha comentando. A gente vê aqui uma foto de um aterro que rompeu, né? Então isso aqui tudo é lixo, isso aqui era estável, era verdinho, era bonito assim. Muito provavelmente aconteceu uma explosão aqui, de um bolsão de gás, ou a própria declividade da massa de lixo levou a esse processo de instabilização. E aí instabilizou a porção superior e veio trazendo a porção inferior. Isso aqui no estado de São Paulo, uma reportagem. Então você nota o tamanho do prejuízo. Para consertar isso aqui agora, o quanto de dinheiro não vai precisar ser gasto para poder refazer essas bermas, refazer toda essa estrutura de contenção e reposicionar esse lixo novamente na configuração que ele tinha. Então, é um custo gigantesco. Aqui, aterro sanitário do Cabuçu, em Guarulhos. Aqui é um detalhe do sistema de captação de gás. Então, a gente vê uns drenos de gás aqui, a tubulação de gás transversal. Aqui esse dreno vertical, né? Então a gente costuma utilizar esse sistema de gaiolas preenchidas com brita 4 ou brita rachão, né? Britas de grandes dimensões, para poder proteger essa tubulação, garantir uma permeabilidade menor daqui em relação ao lixo que vai estar posicionado aqui, para que haja esse incentivo, por assim dizer, né? Esse incentivo fluido, para poder garantir que esse gás, esse biogás, ele saia da massa de lixo e caminhe para cá, porque aqui vai ter uma permeabilidade maior, né? Então induz pressão negativa. O primeiro gás sai lá, induz uma pressão negativa e aí acaba ocorrendo ou sendo induzida a migração do gás. Importante a gente estar atento
que cada uma dessas estruturas tem um raio de atuação. Depende, obviamente, da dimensão e da permeabilidade dessa estrutura, mas dá em torno de uns 3 metros ao redor. Então, teria que ter cada 6 metros, cada 8 metros, cada 10 metros, dependendo do diâmetro dessa estrutura, novos drenos, né? Então, a gente vai vendo vários drenos desses sendo instalados. Tudo isso depende dessas características. Aqui, de novo, uma estrutura semelhante, a gaiola, aqui com uma brita maior, do tamanho da brita rachão que eu falei para vocês. Aqui um sistema, é muito comum a gente ter um sistema passivo. Antigamente a gente tinha muitos sistemas passivos desse, em que você constrói a estrutura e fica esperando o biogás afluir para cá, e aí você coloca às vezes um tubo para colocar um flare para queimar o gás. Mas mais modernamente você acopla aqui um sistema de captação do biogás, transporta, bombeia isso para uma unidade geradora, e aí você vai queimar esse biogás e aproveitar essa energia térmica ali que vale ouro, né, por assim dizer. Vale tanto energia térmica, quanto energia elétrica, quanto eventualmente créditos de carbono, se for feito o processo também burocrático. Aqui a gente vê uma foto da disposição do lixo em uma determinada célula. Então a gente tem aqui uma brita rachão protegendo até a estrutura de contenção e de captação e de drenagem do chorume. E aqui a sequência de preenchimento. Então o caminhão vem, coloca o lixo, depois vem o trator, espalha, empurra e vai fazendo essa disposição. E ao final da jornada de trabalho você faz a cobertura do lixo, né? Então uma visão geral aqui das mantas, da estrutura de coleta de gás. Aqui embaixo tem a estrutura de coleta do chorume nesses locais e por aí vai. Aqui novamente, então, o início do preenchimento de uma célula de aterro como essa. Então a gente vê que a gente infere que aqui embaixo dessa manta tem uma proteção mecânica, já um solo compactado. Aí eles colocam a manta e sobre a manta eles colocam mais uma camada de solo compactado para proteger a manta, para que não passe o caminhão, quando ele vai transitar sobre essa manta, ele freia e não rasgue a manta. Essas emendas aqui elas são relativamente frágeis. Notem as emendas aqui, elas são relativamente frágeis. Então você não pode permitir que o caminhão fique circulando, freando aqui em cima. Então, para evitar esse problema, se cobre aqui com uma camada de 30 centímetros, 40 centímetros compactada aqui de terra, para poder garantir que haja essa circulação do caminhão sem prejudicar a qualidade da impermeabilização. Porque, de novo, como eu comentei, se a gente romper essa manta, percola chorume para as camadas inferiores e aí contamina o meio ambiente, né? Aqui algumas fotos dos equipamentos. É muito comum a gente ter esses tratores com essas lâminas especiais, né, para poder transitar sobre essa massa de lixo. Mais comum é ter trator de esteira para fazer esse tipo de transporte, né, esse push, né, esse empurrar, para poder fazer esse espalhamento do lixo. Esse trator aqui, usualmente, ele não faz a compactação do lixo. A gente já vai ver no próximo slide o trator que faz a compactação do lixo. Esse aqui é mais para fazer o espalhamento. É óbvio que ele tem um peso próprio aqui, acaba compactando um pouco também. Mas o objetivo dele é fazer o espalhamento. É configurar o teu talude de lixo, a tua montanha de lixo, com a conformação que a gente espera dela. Então aqui sim, a gente tem alguns tratores mais comuns, né, ou mais usados em aterros sanitários. Isso aqui provavelmente é na Suíça, na Áustria, algum lugar assim. E aí você observa que a gente tem aquele rolo do tipo corrugado, né? Então a gente tem essas pontas, esses dentes que servem para rasgar o saco de lixo e garantir aquela compactação, diminuir os vazios e garantir aquela compactação. Então tanto ele faz o espalhamento, quanto ele faz a compactação do lixo. E a gente faz o dimensionamento através do número de passadas. Isso tem relação com o peso do equipamento, né? Mas daí a gente vai tentar buscar um grau de compactação de projeto por meio do número de passadas. A gente passa X vezes sobre o lixo para garantir essa condição de compactação. Aqui mais alguns materiais também comuns e cada vez mais comuns de serem usados em projetos de aterros sanitários. Drenos e materiais sintéticos, né, plásticos específicos para isso, geogrelhas, geomantas, né, drenos geocompósitos, que a gente usa para poder fazer esse tipo de estrutura. Então é muito comum, a gente tem empresas especializadas que vendem soluções completas, né, para poder resolver esse problema. Tanto que eu falei para vocês do isolamento aqui
da impermeabilização de topo quanto da impermeabilização de base. Então, essa composição, esses pacotes, esses sanduíches de camadas impermeabilizantes e drenantes, eles são vendidos hoje em dia como soluções por empresas especializadas. E tem alguns exemplos, né, de como pode ser isso no topo e na base. Então a gente tem sequências de camadas impermeabilizantes e drenantes para garantir que o lixo possa ser colocado ali e não penetrar nas camadas inferiores e também não gerar ali fuga de gases indesejados. Tá? Então isso também é interessante, fica aí como curiosidade para vocês também. E uma foto de um sistema de monitoramento, de drenagem de gás também. E é isso, tá bom? Eu agradeço, eram essas fotos que eu queria mostrar para vocês para complementar a aula anterior do projeto de dimensionamento de IAT.